Olá, alunos do nono ano, estamos começando agora a nossa segunda videoaula e última videoaula do quarto bimestre, nossa última videoaula da nossa matéria do nono ano. Falaremos sobre a Oceania, começando aí com seu quadro natural. A Oceania é considerada um continente formado ali por um conjunto de ilhas e, devido à sua localização, foi a última barreira geográfica a ser encontrada pelos povos europeus na expansão do imperialismo europeu. Enquanto as Américas a gente chama de Novo Mundo, a gente chama a Oceania de Novíssimo Mundo. Tem uma grande diversidade de paisagens culturais naturais, com montanhas rochosas e uma grande quantidade de ilhas e arquipélagos. É o menor continente, o continente menos populoso, formado por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, que são os 3 países territorialmente maiores, e pequenas ilhas e atóis dispersos pelo Oceano Pacífico. Então a gente divide em 3 grandes grupos esse conjunto de ilhas da Oceania: a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. As paisagens são bastante diversificadas porque territorialmente tem poucas terras emersas, mas estão espalhadas por uma grande área do planeta, levando a ter desertos, praias, montanhas nevadas, fiordes e vulcões ativos. Então aqui a gente tem aqui um desenho mostrando aqui Austrália e Nova Zelândia, temos aqui Papua Nova Guiné, a Indonésia já faz parte diretamente ali da Ásia, aqui a gente tem Melanésia, onde está a Micronésia não sei, onde está a Polinésia também não sei, né? Mas tá aí o nome das ilhas. Algumas são arquipélagos e estados, são países independentes, e outras ilhas espalhadas pela região são ilhas que são possessões ultramarinas, ou seja, são ilhas que pertencem a algum país das Américas ou da Europa e da Ásia. As unidades de relevo que compõem a Oceania foram formadas em várias etapas ao longo da nossa história geológica. Como o escudo australiano, situado no centro da placa tectônica, é formado por terrenos bastante antigos. Há um subsolo altamente rico em recursos minerais e um relevo amplamente desgastado, constituindo de extensos planaltos rochosos e planícies sedimentares ao longo dos rios e próximo ao mar ali. As altitudes não ultrapassam 500 metros acima do nível do mar, pegando a planície e o planalto ali apenas com algumas regiões aonde tem altitudes que ultrapassam ali os 2.000 metros, principalmente no sul da Austrália. Toda parte da Oceania está situada no Círculo de Fogo do Pacífico, caracterizada pela intensa atividade vulcânica em decorrência do encontro de placas tectônicas. Então aqui a gente tem o desenho do relevo aí mostrando, né? Então a gente tem aqui a Austrália, então se a gente for ver a média aqui 500 a 1.000 metros de altitude menos, principalmente aqui, alguns conjuntos montanhosos aqui na região mais ao sul da Austrália aí a leste, Nova Zelândia com o conjunto montanhoso ao centro, né? Mas é uma ilha pequena aqui, e Papua Nova Guiné aqui mais ao norte, o resto são ilhas que não dá nem para ver aqui no desenho da legenda de mapa de altitude e relevo do continente oceânico, da Oceania. Em relação ao clima, as regiões próximas à linha do Equador e às zonas tropicais, obviamente, vão representar elevados índices de pluviosidade, muita chuva, em temperaturas mais altas o ano todo. Mas parte do território ao sul está inserida na zona temperada, como a ilha da Tasmânia, ao sul da Austrália, a porção sudeste e sul da Nova Zelândia, que vai apresentar temperaturas mais amenas e invernos úmidos mais moderados. Nas regiões litorâneas, nas ilhas, há uma ocorrência de chuva devido à grande umidade que vem do oceano. Já na porção central da Austrália, grande parte da umidade é retida pela Cordilheira Australiana, a leste ali do país. Com isso, permite a ocorrência de um clima desértico, já que a chuva que vem do oceano não chega no interior do continente, caracterizado aí por baixos índices de chuva. Ainda o clima típico mediterrâneo no extremo sul da Austrália, com verões quentes e secos e invernos frios e úmidos, além de locais de bastante frio devido à influência das altas altitudes na Cordilheira Australiana e na porção central da Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Então aqui a gente tem um mapa do clima. O tropical úmido pega o norte da Austrália e Papua Nova Guiné, mais próximo da linha do Equador. A gente tem um tropical seco, essa região de laranja aqui, né? E o clima desértico, são as regiões central da Austrália, onde chove bem menos. Já o clima temperado está na região aqui bem ao sul, onde está Melbourne e a ilha da Tasmânia, né? O Mediterrâneo, algumas regiões aqui próximo
no litoral sul da Austrália, no Oceano Índico, e o frio de montanha pegando as cadeias montanhosas aqui do oeste australiano e mais aqui no centro da Nova Zelândia. Como a Nova Zelândia está na latitude um pouquinho mais baixa, né, sofrendo aí com correntes marítimas frias que vêm próximo da região do Polo Sul, faz que tenha um clima mais temperado, né, sendo um país com cadeias de montanhas com picos nevados e a região com um inverno bastante moderado ali para frio. Nas zonas equatoriais e tropicais predominam vegetações caracterizadas por florestas densas e úmidas. Nas faixas de transição entre os climas úmido e seco, vão ter pradarias e savanas. A vegetação rasteira de gramíneas e arbustos ocorre em locais de clima desértico no interior da Austrália. Já na Nova Zelândia, como está em uma zona mais temperada e o sul da Austrália, né, e principalmente nas altitudes maiores, tem fragmentos de florestas subtropicais e as vegetações de altitude devido às temperaturas mais amenas ao longo do ano. Então, no nosso mapa aqui sobre vegetação, a gente tem aqui Nova Zelândia com a vegetação de altitude e ainda floresta temperada, né? Aqui a gente tem na Austrália floresta tropical lá em cima, onde está Papua Nova Guiné. Desculpa. Já na Austrália a gente tem vegetação de deserto na grande região central aqui, vegetação mediterrânea ao sul, onde está amarelo são as pradarias, onde está de vermelho e laranja são os campos tropicais ali, né? São as savanas, e onde está de verdinho claro ali floresta temperada e vegetação de montanha, tal montanha e por aí vai. Vamos falar agora das atividades econômicas na Oceania. A Austrália e a Nova Zelândia, que são os dois maiores países, houve um desenvolvimento econômico nas últimas décadas do século XX devido à maior integração à economia global, principalmente por causa do crescimento econômico do Japão e dos Estados Unidos, e os Estados Unidos e o Japão mantendo ali durante o século XX, na Guerra Fria, né, a influência do capitalismo ocidental nessa região ali, para que não houvesse o avanço do comunismo e do socialismo a partir da União Soviética e da China durante a Guerra Fria. Então houve investimentos nessa região para manter esses países sob a ótica ocidental, ali, liderada pelos Estados Unidos, e depois com o crescimento econômico do Japão, que também houve uma série de investimentos na Austrália e na Nova Zelândia. O turismo é uma das principais atividades econômicas no continente devido ao clima quente e úmido o ano inteiro, as paisagens diversificadas que atraem turistas de todo o mundo, principalmente ali as ilhas que existem nessa região. Nos arquipélagos e nas pequenas ilhas da Oceania, as populações vivem da agricultura e da pesca e do turismo. Os países da região possuem grandes contrastes e desigualdades no desenvolvimento socioeconômico, o que se reflete na diversidade de atividades econômicas observadas em cada local. Então, essa diversidade do modo de vida, diversidade de clima, vegetação, etc., também leva a uma diversidade de atividades agropecuárias, atividade de serviços, exploração de recursos naturais e etc. Papua Nova Guiné, que é o país ali da Oceania, é rica em petróleo, gás natural e minérios, com extrativismo como uma das principais atividades econômicas do país. Já a Austrália e a Nova Zelândia, que foram colônias de origem britânica, apresenta já um elevado grau de industrialização comparado ali com os países da região, tendo um desenvolvimento de uma economia bastante diversificada, apoiado nos setores de indústria de base, como produção de alimento, indústria de base, indústrias de produção de alimento e exploração de recursos minerais, como carvão mineral, ouro e alumínio, e agropecuária altamente mecanizada e produtiva. O elevado grau de industrialização desses países impulsionou o desenvolvimento de uma ampla rede de infraestrutura de transporte e comunicações, principalmente nas regiões litorâneas, com o objetivo de facilitar a circulação de produtos destinados ao mercado exterior. Para acessar o interior do país, foram implantados extensos eixos rodoviários e ferroviários, alterando a paisagem da Austrália, o maior país da região. Alguns aspectos urbanos aí da Oceania. O processo de colonização e desenvolvimento industrial impulsionou uma rápida urbanização do continente. Atualmente, cerca de 70% da população do continente vive em áreas urbanas, contribuindo aí principalmente a Austrália e Nova Zelândia, os dois países mais industrializados e urbanizados da região. Atualmente, as cidades australianas e neozelandesas apresentam elevados indicadores das condições de vida da população que moram nessas cidades. Por outro lado, há locais cujas condições são extremamente precárias, como a cidade de Port Moresby, capital de Papua Nova Guiné.
População em relação à colonização dos povos nativos, né? A colonização da Austrália começou na segunda metade do século XVIII, quando os britânicos se estabeleceram no local como uma colônia penal, ou seja, quem cometia crime no Império Britânico era mandado para uma colônia penal para trabalho forçado, aonde hoje é a Austrália, né? Enviando presos, submetendo ao trabalho forçado. Atualmente, a Oceania tem mais de 39 milhões de habitantes, com população descendente de europeus, principalmente de britânicos, né, devido à colonização da Nova Zelândia e da Austrália pelo Império Britânico durante o processo de imperialismo e expansionismo europeu. Os nativos, né, assim como os povos pré-colombianos indígenas na América do Sul, né, lutam para a preservação de sua cultura. Então, os povos nativos são os aborígenes e os maoris. Desde a colonização europeia. Então, os aborígenes foram sistematicamente agredidos, a população nativa australiana, principalmente depois da descoberta de ouro no interior do território. Mais de 80% da população aborígene foi dizimada nas guerras pela posse das terras ou por envenenamento. Nos territórios da atual Nova Zelândia, os maoris, povos de origem da Polinésia, impôs forte resistência à dominação colonial britânica, mas ao longo do século XX sofreram grandes baixas populacionais. O domínio britânico chegou ao fim com a independência da Austrália e Nova Zelândia durante o século XX. Inicialmente, as economias desses países giravam em torno das atividades de criação de ovelhas, exportação de lã e da exploração de ouro. Como a maioria dos habitantes é de origem britânica, obviamente, a língua oficial desses países é o inglês, com predomínio do protestantismo enquanto religião e do catolicismo, adotando um modelo socioeconômico e político inspirado no capitalismo liberal do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, são países com grande influência étnica, cultural e religiosa do modelo cultural que a gente fala anglo-saxão, né, do Império Britânico e da influência dos Estados Unidos. Agora vamos falar sobre a Austrália. Totalmente localizado no hemisfério, qual é o hemisfério ali que eu não sei? Hemisfério sul, totalmente localizado no hemisfério sul, representa aproximadamente 85% da massa continental da Oceania, é o país territorialmente maior da região, concentra 63% da população e 80% da economia da chamada Oceania. No interior do país há enormes desertos quentes, enquanto no litoral as chuvas são abundantes, com o norte mais quente e chuvoso devido à influência do regime de monções ali da Ásia, como predomínio de florestas tropicais. No sul, onde vive a maioria da população, o clima é mais temperado, né, na região ali. O país tem uma grande produção de ovinos e de lã, é um dos maiores produtores de ovelha e de lã do mundo. Além disso, desenvolve cultivos como trigo, cana-de-açúcar, frutas, algodão e cevada. Embora grande parte do território seja de áreas áridas e semiáridas, a agricultura, devido ao investimento, é altamente produtiva e voltada para exportação, principalmente trigo e cana-de-açúcar. Na indústria destacam os setores automobilístico, metalúrgico, siderúrgico, químico e petroquímico, que compõem um importante parque industrial ali com a presença marcante de empresas estrangeiras do Japão e dos Estados Unidos. O país é uma grande exploração de minerais como urânio, zinco, ferro, chumbo, bauxita, cobre, ouro, manganês, níquel, e além de ter o destaque do carvão mineral, que é utilizado principalmente para a geração de energia. O país é uma monarquia parlamentar com governador-geral australiano, mas nomeado pela rainha da Inglaterra como primeiro-ministro também australiano. Ou seja, é um país que ainda hoje tem a questão da monarquia britânica, por mais que é considerado um país independente. A população atual é de cerca de 24 milhões de habitantes. A imigração foi facilitada devido ao desenvolvimento econômico. Uma parte da população do país vive na costa leste, onde estão a capital e a maioria das cidades importantes dos parques industriais da Austrália. Então a gente tem aqui a divisão dos territórios, né? Austrália Ocidental, Território do Norte, Austrália Mineral, Queensland, Nova Gales, Vitória, Tasmânia, Adelaide e por aí vai. Temos aqui então questão da altitude, o Planalto Central com algumas altitudes acima de 600 metros, né? A Bacia Central com a planície ali onde está concentrado os rios e a planície aqui do outro lado, e a Cordilheira Australiana ali, além da grande barreira de recifes de corais ali na região. O ponto mais alto do país tem cerca de 2.200 metros de altitude. Aqui mostra os principais rios da Austrália, né? Lembrando que essa região central aqui desértica, então os rios estão aqui na planície, né? Nascendo aqui na cordilheira montanhosa aqui e indo em direção ao norte, ao sul. Aqui temos a questão do clima.
Árido ou semiárido, onde está de roxo, grande parte do interior da Austrália aí. Mediterrâneo no sul, devido à influência da corrente australiana e da corrente antártica, que elas convergem ali. Subtropical aqui na região mais tropical úmido, próximo ao litoral devido à umidade do oceano, e subtropical na região aqui próxima à cordilheira australiana aí. E aqui vamos mostrar as regiões. Então, Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney e Brisbane são as regiões mais industriais existentes aí na Austrália. Onde está de rosa aqui, que pega grande parte do deserto, são áreas não cultivadas, porque devido ao clima desértico e semiárido não tem cultivos ali. Temos florestas, onde está de verde mais escuro aqui. Temos criação de bovinos de modo extensivo e extensivo nas regiões aqui das planícies. Criação de ovinos aqui de verde claro, que é a principal atividade pecuária da região, além da agricultura de cana-de-açúcar e cultivo de trigo. Agora vamos falar da Nova Zelândia, outro grande país importante ali da Oceania, constituído de 2 ilhas principais e outras menores no sul da Oceania. A chegada dos europeus se deu em 1642, tornando-se colônia britânica em 1849. Após sua independência, passou a fazer parte da comunidade britânica, que hoje é uma democracia parlamentar estável. Inclusive, é o país mais bem sucedido hoje no combate ao coronavírus, que você está assistindo essa aula agora porque você não pode ir para a escola, na verdade. A maior parte da população vive na Ilha do Norte. A economia do país tem como principais atividades a criação de ovinos, bovinos e suínos, extração de lã e exportação de produtos laticínios, parte considerável aí da economia do país. A exploração de carvão, petróleo e gás natural, principalmente para a geração de energia elétrica, que também tem hidrelétricas, além da energia geotérmica, do calor ali dos vulcões. A indústria é pequena, mas apresenta desenvolvimento razoável para o tamanho do país, e o turismo é uma fonte importante de renda. O inglês, por ter sido colônia britânica, a principal língua falada, além do maori, sendo as 2 línguas consideradas oficiais na Nova Zelândia, sendo que o primeiro é falado por 96% da população, enquanto o maori ali é o resto do pessoal que sobrou da colonização britânica, que exterminou todo mundo, né? Aqui a gente tem um mapa da Nova Zelândia, né? País aqui, lá e lá, eu não sei região nem nada aqui. O que está de verde são as planícies, de amarelo são os planaltos e as montanhas marcadas de vermelho aí. Encerramos a nossa segunda aula do 4º bimestre, que são só 2 aulas. Se inscreva no canal, deixa lá, dê o seu like, deixa o seu comentário. Encerramos o nono ano, acabou, não tem mais vídeo aula no nono ano, acabou porque acabou.